A última entrevista concedida por Ciro Gomes à grande imprensa, no caso, essa entrevista que ele concedeu há uma semana atrás à CNN, deu o que falar na internet, né? Os bolsonaristas ficaram, né, ovulando, né, porque o Ciro fez uma previsão que qualquer um de nós, né, racionalmente faria, né, da prisão de Bolsonaro, enfim. O UOL comentou sobre isso, né, o Josias de Souza disse que, né, que o Ciro Gomes é irrelevante, só pelo fato de que, de repente, o Ciro não está disputando cargos e não tem pretensões políticas, mas o fato de ele não estar disputando eleitoralmente não quer dizer que a sua opinião não tenha um peso político, né? Eu acho que irrelevante talvez seja a minha opinião, porque talvez a irrelevância não se dá se é o sujeito que tem pretensões políticas ou não. Se dá pelo histórico do Ciro, qualquer fala dele tem um peso, pelo bem ou pelo mal. Mas é a opinião do Josias de Souza e lá do Telles, lá, que é outro puxa-saco do PT, né, que tem ódio do Ciro, né, que aproveitou para atacar o Ciro também. Mas vejamos bem, é muito importante dizer algumas coisas, né, com relação a essa entrevista. E uma dessas coisas importantes que os bolsonaristas que se dizem tão contrários ao PT não reforçaram, e eu estou falando não da bancada bolsonarista que fez da denúncia do Ciro mais um elemento para a sua, né, mixórnia, né, para o seu circo, né, como qualquer coisa que eles pegam, mas me salta aos olhos, né, a atitude da sua militância, né, ou do seu gado, do seu rebanho, que ficou mais preocupada em defender o Bolsonaro de uma afirmação que é óbvia, que sim, o Bolsonaro está com seus dias de liberdade contados, né, e não há mentira nisso, mas, né, o cara não quer acreditar, paciência, enfim, né, e do que, né, a denúncia que o Ciro faz. O Ciro denuncia e faz e diz ali, né, que tem, né, um escândalo maior que o Mensalão e o Petrolão. E ninguém, né, desses estão ressaltando, né, essa denúncia que é muito grave. E aí o Fred Krepp, né, que produz conteúdo e tal, eu não sou amigo do Fred Krepp, talvez uma ou outra vez eu conversei com ele, assim, virtualmente, talvez um oi ou outra, algo desse gênero, eu nem tenho amizade, não tenho nem contato do Fred Krepp, para bem da verdade, então nem é uma pessoa das minhas relações. Tá, então, ele fez um vídeo lá, eu não estou aqui também para ser o ombudsman de ninguém, para ser, né, uma espécie de medidor dos canais, né, que falam de Ciro Gomes, que não é essa a minha função. Minha função aqui é produzir o meu conteúdo, né, e, no medida do possível, ajudar a fomentar bons conteúdos. O Fred Krepp tem bons conteúdos, acho que o canal dele é interessante, mas eu tenho alguns apontamentos que eu não concordo com o seu último vídeo. Em alguns apontamentos, eu acho que não concordo. Simplesmente porque ele diz, né, que o Ciro talvez seja um erro, né, o Ciro ter apontado isso, porque, né, e aí ele aponta, segundo ele, a erros analíticos de Ciro Gomes, né, ao dizer que, né, que com relação aos precatórios, envolvendo ali o esquema de compra de precatórios por bancos e tudo mais. Né? A questão que eu quero colocar, eu nem vou nem analisar o fato em si, porque eu não sou analista econômico, não estou aqui para isso. Mas o que eu quero analisar é o seguinte, e aí essa é a função, melhor dizendo, essa é o foco deste vídeo. Não tem outro foco. Por que bolsonaristas da sua base, militância, não focaram na denúncia do Ciro? Porque os bolsonaristas de base estão muito mais preocupados em defender o Bolsonaro, sim,
mas eles também fazem um papel de linha auxiliar do bolsonarismo. Então a gente deveria, do petismo, melhor dizendo, a gente deveria fazer uma denúncia, outra, juntarmos essa denúncia a esta, né, do Ciro. Porque quem se diz tão contra o PT, quando alguém de peso denuncia o PT e não se cala para essa denúncia, é o quê? É cúmplice do PT. Por que não falou isto? Ou por que nós não vamos falar sobre isso? Alguém poderia perguntar para mim, Noé, por que tu não falou isso? Então eu, Noé, penso o seguinte, por que a base bolsonarista não fala sobre isso? E aí a gente tem que falar sobre isto, politicamente falando. Há sim, a meu ver, uma análise, a princípio, correta do Ciro. Eu não concordo com a análise do Friedrich Krepp. Posso estar errado, e ele pode estar completamente certo. Mas acho que há um fenômeno político que o Fred não viu. E é esse ponto que eu quero chegar. E aí, neste ponto que eu quero chegar, é dizer o seguinte: o Ciro pode até ter se passado, mas será que realmente se passou em algo tão simples e tão primário? Um homem tão preparado? E qual o objetivo do Ciro se passar ou mentir numa coisa tão primária se ele não tem nem sequer, né, vocação para isto e tampouco interesses eleitorais? É isso que não fecha nesse quebra-cabeça, que eu gostaria de compartilhar essas dúvidas e perguntar para você que me acompanha, será que de fato, vejamos bem, será que de fato essas minhas perguntas fazem sentido? Ou eu estou equivocado, tão equivocado, que o que eu estou falando aqui não faz sentido algum? Eu não vou aqui dar certezas e não vim aqui para, desculpa a expressão, cagar regra sobre o que os outros falam, deixam de fazer, ou ditar certezas. Mas eu vim aqui para trazer dúvidas, para que a gente possa fomentar um debate que precisa ser feito. Um debate que faça com que as nossas audiências comecem a pensar sobre este assunto, mas com que as pessoas formatem, né, que as pessoas formatem as suas próprias convicções, sem ser uma coisa pasteurizada. É isso que eu penso. E essa é a minha função de produtor de conteúdo. Não simplesmente trazer uma coisa pronta, uma fórmula pronta, ou ser um guru de internet, porque isso para mim nunca me serviu, essa função, e jamais me servirá. É isso.